Olá, tudo bem? É com muito prazer que estou com você hoje para falarmos sobre o que significa ser uma instituição aberta. Então, eu te faço essa pergunta: o que significa ser uma instituição aberta para você? Tenta responder a essa pergunta. Porque você vai perceber que, dependendo para quem você fizer essa pergunta, você vai ter uma resposta diferente. Então, tente você mesmo pensar, antes da gente ter essa conversa, sobre o que significa ser uma instituição aberta para você. Em quais conceitos, em quais princípios você acredita que uma instituição tem que ser aberta, tem que abrir algo, né, seja os seus recursos, etc., ou a sua metodologia, para que seja considerada uma instituição aberta. Pensa um pouquinho. Eu vou agora começar a falar um pouquinho desse conceito com você, tá bom? Então, olha lá. Como eu pedi para você pensar agora nessa definição, na sua própria definição de educação aberta, não é? Muitas vezes nós ouvimos falar sobre recursos educacionais abertos, sobre educação aberta, instituição aberta, que é o nosso tema de hoje, sobre práticas educacionais abertas, que são os PEA, né? Práticas educacionais abertas, em inglês OEP, Open Educational Practices. Nós falamos muito em ciência aberta, dados abertos, em software aberto, isso todo mundo já ouviu falar, mas também falamos também sobre o estudante aberto. Eu sei que em português soa um pouco estranho, não é? Falarmos sobre estudante aberto, mas no inglês, na verdade, essa terminologia é bastante utilizada, é o Open Learner. Esse estudante que está aí pelo mundo, que muitas vezes nem está oficialmente matriculado numa universidade, tá bom? Ele é considerado um estudante aberto. Mas o que significa aberto dentro do contexto da educação, essa abertura? Bom, não existe uma única definição, tá? Por isso que eu falei para você fazer esse exercício de definir para você mesmo o que significa ser uma instituição aberta para você. E se você puder também depois perguntar a outras pessoas, eu recomendo que você faça essa experiência, não é? Tenha esse experimento de perguntar para outras pessoas para você ver como cada um vai te dizer uma coisa diferente. Então, eu pergunto para você quão aberto você pode ser e quão aberto você quer ser como professor e depois quão aberta pode ser a sua instituição e quão aberta a sua instituição quer ser. Porque todos esses níveis de abertura são definidos por nós mesmos, tá? Ok? Então vamos lá, uma vez que esse conceito de aberto, de educação aberta é um conceito fluido, a gente tem que falar um pouco no espectro de abertura, tá? Open Spectrum, nesse espectro de abertura, que pode ser de mais para menos aberto, tá? Ou de menos para mais aberto, não é? Então aqui a gente tem uns termômetros que podem ilustrar para a gente o que eu quero dizer com esse espectro, não é? Você tem um grau menor de abertura em alguns pontos específicos, depois você tem um grau mediano de abertura e um grau maior de abertura, né? Com mais coisas sendo abertas, ou uma amplitude maior nesse conceito de abertura dentro da sua instituição. Então, antes da gente seguir para falar de abertura, eu coloquei aqui algumas licenças Creative Commons, porque normalmente nós quando falamos de educação aberta, pensamos diretamente nos REA, nos recursos educacionais abertos, não é mesmo? Mas, na verdade, esse conceito é muito mais amplo. A educação aberta, nós vamos conversar, é um conceito muito mais amplo que os REA. Mas é importante a gente entender e começar a analisar essa gradação na abertura, esse espectro de abertura que eu estou comentando, já a partir dessas licenças que nós podemos utilizar para dizer se um recurso é aberto ou não, tá? Então, a primeira licença ali é a CC BY, CC significa Creative Commons e BY é de quem, né? Quem é o autor, e é a licença mais aberta, tá? Da Creative Commons, é a licença que te dá mais permissões para reutilizar esse material sem preocupar-se estar infringindo os direitos autorais. Depois você tem a licença CC BY, SA, que SA vem do inglês, share alike, e significa compartilha igual. Isso significa que cada vez que você utilizar essa licença num recurso seu, ou utilizar um recurso que tem essa licença, quando você for compartilhar esse recurso, devolvê-lo para a rede, para a web, você tem que usar a mesma licença CC BY SA, e dessa forma você garante, não é, que esse recurso seja sempre um recurso aberto. Porque nós sabemos que se um material educacional está disponível na web, mas não tem uma licença aberta, ou não tem os termos de uso claramente específicos, ainda que sejam por escrito, somente esse material
tem automaticamente todos os direitos reservados, tá? Ele não é porque está na web e é gratuito que ele é um REA, ele somente é um REA se tem uma dessas licenças que eu estou mostrando para vocês, ou uma licença afim, ou se há termos de uso bastante explícitos nesse material, dizendo para o usuário o que ele pode ou não fazer com esse material educacional, tá bom? Então, aqui a gente está falando de REA, de materiais que teriam essa licença, tá? Bom, a licença CC BY ND, ND do inglês non-derivative, significa sem obras derivadas, não é permitido que façamos obras derivadas. E aí eu já te pergunto, dá para você ver aí uma diferença na abertura desse material? Já começou a ficar um pouquinho mais restrito, não é? Porque se você não permite obras derivadas, você não permite o remix, você não permite que se faça uma segunda ou terceira obra a partir do seu original, você já está limitando um pouco esse grau de abertura, esse espectro de abertura, não é? Depois a outra licença ali abaixo, CC BY NC-SA, non-commercial, NC é non-commercial, uso não comercial, e SA você já sabe, é compartilha igual. Então, essa licença não permite que esse material tenha uso comercial e ele tem que ser compartilhado com essa mesma licença NC-SA. Tá bom? E por último, a licença que nós consideramos a mais fechada de todas, a que tem menos abertura para esse material, é a CC BY NC ND, que é a não comercial e não derivativos, não derivados, sem obras derivadas. Então, significa que esse material não pode ter uso comercial e você não pode criar outras obras a partir dele. Por isso, é uma licença mais fechada, ainda que, mesmo assim, esse material, se tivesse licença, vai ser considerado um REA, porque ele tem outras aberturas, não é? Como a circulação, por exemplo. Ok? Então, eu queria começar a mostrar para vocês que mesmo as licenças Creative Commons têm diferentes graus de abertura e que é muito uma questão do o autor desse material educacional, pode ser um vídeo, pode ser um texto, enfim, o que seja, não é que ele esteja disponibilizando no Commons, que ele pode escolher o tipo de abertura que ele quer dar para esse material. Então, se esse tipo de abertura pode ser escolhida para um material educacional, para um recurso, ela também pode ser, de certa forma, escolhida para uma instituição, não é? Mas em outros aspectos, que a gente vai começar a ver agora. Então, olha só, eu estou aqui baseando um pouco a minha fala, também para depois te ajudar, se você quiser ter mais informações sobre o tema, num capítulo que eu publiquei, num livro REA que está aberto, que todo mundo pode descarregar. Aqui eu coloquei o link diretamente para o meu capítulo, mas lá, se você tiver interesse, você pode baixar no seu computador os demais capítulos do livro, tá? Que é um livro interessantíssimo. Então, aqui a gente tem, eu estou falando sobre, nesse capítulo, um pouco do histórico da educação aberta, né? Para a gente poder entender um pouco como é que surge essa questão das universidades abertas. Eu também, durante a minha fala hoje, vou me referir bastante ao marco Open Edu, o Marco Europeu de Educação Aberta, que é um marco que apresenta 10 dimensões para a gente sobre a educação aberta. E aqui você vê que a educação aberta não é sinônimo de recursos educacionais abertos, que recursos educacionais abertos fazem parte desse conceito mais amplo que é a educação aberta, que através desse marco é representado por 10 dimensões. Então, quando a gente está falando que uma instituição é aberta, nós poderíamos estar pensando em qualquer um desses 10 aspectos da educação aberta, dessas 10 dimensões, ou em todas ao mesmo tempo. Nós vamos ver alguns exemplos de instituições que pensam em todas essas dimensões ao mesmo tempo no seu processo de abertura, tá? Então, nesse marco, nós temos 6 dimensões centrais, que são conteúdo, e aí é aí que os REAs são incluídos, tá? Pedagogia, depois em vermelho, reconhecimento, aqui a gente pode colocar microcredenciais, reconhecimento de aprendizagem prévia, entre outras coisas, tá? Colaboração, pesquisa, tem tudo a ver com a ciência aberta e dados abertos, e em amarelo ali nós temos acesso, que também inclui acessibilidade. Tá? E nas 4 dimensões de fora desse gráfico, nós chamamos de transversais, nós temos as dimensões que dão apoio às dimensões centrais, tá? Que é o como fazer as dimensões de dentro, não é? Então, é por meio da tecnologia, construindo recursos e materiais com qualidade é uma dimensão, precisa de liderança, não é? Para poder fazer isso, para poder fazer educação aberta e também de estratégia. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho de tudo isso também, como é que isso figura num contexto de uma instituição aberta, ok? Bom,
Para a gente desenvolver esse marco europeu de educação aberta, nós precisávamos ter uma definição de educação aberta, não é? Então, uma definição aqui que falasse da educação aberta, de uma educação aberta contemporânea com tecnologias digitais, ampliando o acesso à educação, fazendo uma educação customizável, em que compartilhar e construir conhecimento era super importante e, acima de tudo, conectando a educação formal e não formal. Acho que isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente esquece, não é? Que muitas vezes nós falamos muito de educação formal, mas esquecemos que existem várias maneiras de aprender, não é? E o bonito da educação aberta é que ela pode fazer essa conexão entre educação formal e não formal, até mesmo por meio da dimensão reconhecimento que eu mostrei para vocês, tá? Então, aqui nós vamos começar a ver várias possíveis definições e características, não definições, mas mais características de abertura, tá? Que podem ser vistas de maneira institucional. Então, por exemplo, a isenção de taxas de matrícula é uma delas, mensalidades, a isenção de mensalidades e outros custos que seriam considerados uma barreira ao acesso à educação, né? Então, de certa forma, algumas, por exemplo, no Brasil, nós temos universidades públicas as quais a gente não precisa pagar para estudar, não é? Porque o custo dessas instituições é mantido com dinheiro dos impostos, né? Que pagamos nós, os cidadãos, não é? Então, nesse sentido, há um certo grau de abertura em todas as universidades públicas brasileiras. Mas é claro, vocês vão me dizer, mas Andréia, para estudar numa universidade pública brasileira, você precisa passar o vestibular e é super difícil. Sim, é verdade, né? Na maioria delas, você precisa passar um vestibular, e muitas vezes é muito difícil passar um vestibular, então isso não é tão aberto, mas eu estou querendo mostrar que, às vezes, a questão do custo, não é? Pode ser classificada como um grau de abertura, tá? Mas realmente eu concordo com você, eu faço esse parênteses em relação a que é aberto, mas tem vestibular, então não é tão aberto assim, não é? Mas a gente vai ver exemplos onde o vestibular é retirado, e aí isso sim se caracterizaria uma instituição aberta, de verdade, tá? Então, a liberdade do estudante decidir onde estudar, não é? Quando ele decide estudar de casa, do seu trabalho, digamos, do trem, do metrô, do carro, na hora que você está ali preso no trânsito, por exemplo, não é? Ou até mesmo da própria instituição de ensino, mas decidindo se você vai presencialmente, se você vai para um polo, ou se você vai acessar online. Tudo isso é uma forma de flexibilidade, de abertura também na maneira de estudar. E uma abertura, uma flexibilização também geográfica, que pode ser muito vantajosa para aquelas pessoas que não querem ficar presas no trânsito, para aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso por alguma deficiência física, por exemplo, ou porque estão em áreas rurais, em áreas de mais difícil acesso. Existem tantas e tantas possibilidades aí por detrás da vida diária de uma pessoa que poderia impedi-la de ir fisicamente a um campus universitário. Para essas pessoas, então, a educação aberta no sentido de ter uma abertura geográfica realmente é muito importante para que elas tenham acesso à educação, não é? Uma outra maneira é também a possibilidade de estudar por módulos, não é? Acúmulo de créditos ou qualquer outra forma que permita ao estudante aprender de forma compatível com o ritmo necessário para o seu estilo de vida, não é? E isso também tem muito a ver com o que chamamos ultimamente de trilhas de aprendizagem. É um conceito que voltou, na verdade, de uma forma muito forte na educação hoje em dia, no qual você até faz vários caminhos diferentes de aprendizagem, com trilhas, no qual o papel da instituição é apoiar os estudantes, né, a escolherem as trilhas que vão fazer, não é? E também a conectar várias trilhas diferentes, muitas vezes dentro da própria instituição, entre faculdades e departamentos da própria instituição, ou até com outras instituições, no mesmo país ou fora do país, e eu vou mostrar para vocês depois uma experiência que está acontecendo aqui na Europa, que está baseada em trilhas de aprendizagem e envolve mais de um país, tá bom? É bastante interessante. Então, é importante a gente pensar também nessa flexibilização curricular como uma forma de abertura que uma instituição pode escolher fazer, se quiser, tá? Também, outro ponto seria a utilização da autoinstrução, com reconhecimento formal ou informal da aprendizagem por meio de certificação opcional. Olha só, é muito importante falar também, como uma característica da educação aberta, a importância do estudante ser empoderado nesse processo, né? Porque ele, quanto mais autorregulado ele for, autodisciplinado ele for, melhor. E muitas vezes o próprio professor tem que ajudar o estudante a desenvolver isso, essa forma de estudar um pouco mais autônoma, não é? Com a ajuda da instituição, com o apoio,
para que ele não se sinta abandonado. Olha, eu coloquei um negócio ali no fórum de discussão, se você entrar bem, se não entrar, problema é seu. Não, 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 não. A educação digital e online, ela pode ter uma estrutura toda de forma a apoiar esse estudante nesse processo, para que ele aprenda a estudar e realmente tenha responsabilidade sobre o seu processo de aprendizagem, tá? Então, a autoinstrução também pode ser caracterizada como uma forma de abertura na educação. E aqui a gente já falou das taxas de matrícula e também a questão da acessibilidade. Lembra daquela dimensão acesso que eu mostrei para você ali no marco europeu de educação aberta, no Open Edu? A acessibilidade é fundamental também para a educação aberta, para aqueles alunos que são portadores de alguma deficiência física, não veem bem, não escutam bem, não podem se locomover, seja alguma deficiência ao longo da vida ou muito pontual, algo pontual que estão passando, não é? Bem como aqueles que têm alguma desvantagem social, como a gente citou antes, né, aqueles que também geograficamente não podem chegar a uma escola, a uma universidade. Eu falo de universidade, mas também se refere a uma instituição de educação básica, tá? Primária e secundária, ok? Então, essa questão da acessibilidade é super importante. Como é que uma instituição pode ser mais acessível para esse tipo de aluno, para esse perfil de aluno? Olha só, então, em vez de você disponibilizar para o seu estudante somente materiais impressos, por exemplo, você pode fazer esses materiais em vários formatos diferentes, não é? Então, você pode disponibilizar uma apostila, um capítulo de livro, não somente por escrito, mas também fazer uma leitura dele, gravar um podcast, gravar um arquivo de voz, que você pode disponibilizar junto com o material escrito para o seu estudante que tem, por exemplo, alguma deficiência visual. Tá bom? Você pode pensar em fazer websites para sua instituição que sejam acessíveis, com leitores de tela, não é? Podem colocar braille, leituras em braille, enfim, há mil e umas maneiras de você, partindo dos padrões de acessibilidade, fazer os seus cursos mais acessíveis para vários perfis de estudantes, tá? Então, isso também caracteriza um grau de abertura numa instituição. A outra coisa que talvez muitos de vocês tenham pensado, quando eu pedi para pensarem na sua própria definição de uma instituição aberta, de o que é ser uma instituição aberta, é na questão da provisão de recursos educacionais abertos, os conhecidos famosos REA, não é? Que são utilizados tanto na educação formal como na educação informal. Claro, também é um nível de abertura, você disponibilizar o seu material, seja por meio de um MOOC, mas com uma licença, lembra? Ou algum material de curso que você quer disponibilizar, como um REA, que a sua instituição também disponibiliza, né? Também é uma forma de ser uma instituição aberta, ok? Ou um educador aberto, nesse caso, não é? Bom, tínhamos falado antes da questão da eliminação da barreira de custo, não é? De ter que pagar e com isso aumentar a inclusão, porque a educação aberta também tem a ver com a inclusão social. Lembra naquela definição onde a gente estava falando da inclusão, de uma educação acessível para todos? Então, a isenção do vestibular, essa sim é uma grande característica do nível de abertura e também a isenção da necessidade de apresentar qualificações prévias, diplomas, certificados, que poderiam constituir uma barreira ao acesso à educação formal. Aqui eu vou fazer um parênteses, se você me permitir, e vou te dar um exemplo meu pessoal, tá bom? Porque eu vivi essa situação. Você sabe que eu fiz um mestrado e um doutorado na Open University do Reino Unido, na Universidade Aberta Britânica. Depois que eu fiz a minha graduação, pós-graduação e mestrado no Brasil, eu fui para a Inglaterra e fiz outro mestrado e um doutorado. Mas o interessante é que nesse momento que eu fui para a Inglaterra estudar, isso foi em 2001, eu não tinha ainda a nacionalidade espanhola, somente a brasileira. Hoje em dia eu tenho a nacionalidade espanhola também, que eu só consegui em 2011. Porque meu pai é espanhol também, né? Então, eu consegui nesse sentido. Mas, naquela ocasião, eu não tinha ainda. Então, eu entendia na sociedade britânica que eu era uma estudante que eles chamam de overseas, aquela estrangeira que vem de fora da União Europeia, porque a União Europeia tem um acordo dos países entre si. Nessa ocasião, o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia, não é? Então, era ali o contexto europeu dos países europeus. Mas eu vinha de fora, eu vinha do Brasil, da América do Sul. Então, eu não qualificava para as bolsas de estudo que eram oferecidas pelo governo britânico. O governo britânico oferecia bolsas de estudo para as universidades, né, um fomento para as universidades darem bolsas de estudos para os estudantes, mas eu não qualificava porque era estudante estrangeira, considerada estudante estrangeira, não é? E então eu tinha que pagar, e as taxas para os estudantes estrangeiros eram altíssimas, né, para um doutorado. Eu comecei o doutorado na Universidade de Londres e não conseguia pagar simplesmente porque eu também não podia trabalhar, porque eu tinha visto de estudante, o visto de estudante somente permitia um número muito limitado de trabalho legal, né,
por semana, que não permitia que eu tivesse uma renda necessária para pagar o doutorado. Então, eu resolvi colocar um projeto lá na Open University do Reino Unido e foi aceito, tá, o meu projeto, porque eu vinha da Universidade de Londres com um orientador muito conhecido e na Open eu consegui uma bolsa de estudos, tá? Por quê? Porque a Open gestionava suas bolsas de estudos de maneira aberta, não é? Não era como as outras universidades, que era só para os estudantes europeus. Ela também era aberta às pessoas, como a gente vai ver depois na missão da Open University. Então, eu realmente pude ter uma bolsa de estudos. Então, eu vivi realmente essa questão da bolsa de estudos, tá? Na Universidade Aberta Britânica. E também, olha aqui, uma segunda coisa na questão das qualificações prévias. Eu estou dando vários exemplos aqui da Open, porque eu os tenho muito vivo, né, na minha memória. Eu lembro que no dia que eu cheguei para para apresentar, eu tinha uma entrevista depois que eu apresentei o meu projeto de doutorado, e eu fui chamada para uma entrevista na universidade. E eu cheguei lá com a minha maletinha, com todos os meus diplomas, tanto do Brasil, né, naquela época que eu só tinha estudado no Brasil, traduzidos, certificados, cópias certificadas, 1000 cópias eu tinha ali para entregar o que fosse necessário. Eu estava acostumada com esse sistema onde a gente sempre tinha que apresentar o diploma e o papel. E eu cheguei lá, fiz a minha entrevista, adoraram o meu projeto, me deram a vaga, me deram ali as boas-vindas à universidade e ninguém me pediu nenhum papel, nenhum certificado, nenhum diploma, até hoje, tá bom? E eu fiquei realmente pasma, diria que até naquela ocasião um pouco decepcionada. Eu disse, nossa, eu venho aqui carregando essa maletinha com todos os meus documentos prontos e ninguém me pede nada, e só depois que eu fui entender que tudo isso fazia parte de um conceito de abertura da universidade, na qual ela aceita os estudantes, tá? E ela vai começar, então, a trabalhar durante o processo de curso, ao longo dos anos, esse estudante, para que ele consiga sair, terminar essa universidade tão bem quanto qualquer outro estudante que já tenha entrado com algum nível de qualificação prévia, tá bom? E isso porque, isso é para a gente entender que a Open inicialmente era uma universidade aberta àqueles estudantes que não tinham, assim, tido a oportunidade de estudar na idade jovem, então que já tinham casado, tinham filhos, ou tinham famílias para sustentar, estavam já no mercado de trabalho e queriam estudar, não é? Então era para mais esse tipo de perfil, por isso que não se pedia, na verdade, necessariamente que você tivesse, por exemplo, terminado a educação secundária, mas que você, obviamente, soubesse escrever, tivesse alguns créditos mínimos ali dentro do sistema europeu, né, do sistema inglês. Tá? Mas não pediam os certificados como uma barreira. Mas, claro, eu tinha tudo ali e não me pediram da mesma forma, tá? Então, era a mesma regra aplicada para todo mundo, tá? Mas, claro, hoje em dia, a Open já tem outro perfil de ser uma instituição que, além de atender essa audiência mais madura, cada vez mais os estudantes da Open do Reino Unido são estudantes mais jovens, tá? Porque ela realmente começou a chamar a atenção dos estudantes que não queriam terminar a graduação com uma dívida muito grande, porque normalmente o que acontece, você tem que estudar período completo, é diferente um pouco do Brasil. Você não pode estudar só de manhã ou só à noite, trabalhar de dia para pagar a faculdade. O sistema ali costuma ser, na Europa de maneira geral, que você estude e seja estudante em maneira de tempo integral, não é? Então, como é que você paga a instituição? Muitas instituições públicas você também tem que pagar, ainda que um pouco menos, mas você também tem que pagar. Aí você termina, você pega, por exemplo, um crédito educativo e termina ali o seu curso com uma dívida enorme que você vai começar a pagar quando você conseguir um emprego. Não é? E alguns estudantes já não queriam mais esse modelo e pensaram que estudar na Open era uma maneira de terem mais flexibilidade para poder trabalhar e, ao mesmo tempo, pagar os seus estudos, e assim, quando eles terminassem de estudar, eles já não teriam dívidas, tá? Não teriam dívidas com a universidade. Então, cada vez mais, devido à entrada mais cedo ao mercado de trabalho, a Open começou a ser uma universidade também com apelo a estudantes mais jovens. Ok? Bom, então, era isso que eu queria dizer para vocês, essa questão da isenção do vestibular e da isenção da necessidade de apresentar qualificações prévias. E mais uma coisinha, você deve estar perguntando, mas Andréia, como é que a universidade faz para garantir a qualidade? A Open tem qualidade em tudo no que faz. Qualidade nos materiais, qualidade preza pela qualidade dos alunos que são formados, né, pela qualidade dessa formação e dos alunos que ela põe no mercado. Então,
os alunos que saem formados pela Open não têm nenhuma diferença de qualquer outra universidade que seja tradicional, tá bom? Simplesmente eles têm um sistema no qual você pode imaginar um funil, não é? Como que é um funil? Qual é o formato de um funil? Um funil é um recipiente aberto, né? Assim como uma boca, entre aspas, aberta, que vai afunilando, se estreitando, não é? E no final ele é mais fechado, tá? Então imagina que essa boca seria a entrada na instituição, tá? Todo mundo entra, mas aí isso vai se afunilando. Aqueles que realmente conseguem seguir o curso, acompanhar, que aprendem a estudar, que têm as boas notas nos exames, etc., que tem uma formação sempre, a avaliação é contínua na Open e tal, terminam, né? E quando eles terminam, eles realmente estão bem formados. Eles saem, eles passam pelo funil. Só que a universidade vai dando apoio em todo esse processo desse funil. Ela tem uma metodologia específica, até para ajudar aqueles estudantes que há muito tempo não estudam, que estão voltando agora a estudar, ou aqueles que já sentem dificuldade. Ela tem uma metodologia muito personalizada nessa questão do apoio ao estudante. E é isso que faz com que a qualidade do ensino da Open University seja realmente bastante alta e conhecida mundialmente, tá bom? Ok, seguimos. Além de tudo isso que eu falei, também se caracterizaria como uma instituição aberta aquela que tem práticas pedagógicas centradas no estudante, na utilização de materiais educacionais criados por estudantes, né, nos REA, com acesso aberto também da sua pesquisa, ciência aberta, acesso a repositórios, ela tem o seu próprio repositório institucional, que ela deixa aberto, por exemplo, não somente para os estudantes, mas também para o mundo em geral, né, para a comunidade, e repositório de pesquisas científicas, o material produzido pela instituição, a utilização de software aberto, todo mundo fala nisso, né? O ambiente de aprendizagem virtual aberto para fins educacionais. Então, tudo isso faz parte do conceito de educação aberta. Então, uma instituição ela pode ser aberta se ela tiver alguns desses conceitos, não é? Então, ela já se caracterizaria a sua abertura ali, naquele sentido, ou ser bastante aberta se ela levar em conta quase tudo isso que eu estava falando para você, se ela se basear no marco Open Edu. O mais importante que a gente percebeu, nós vamos ver alguns exemplos de universidades abertas como exemplo de instituição aberta. Mas é que nós vimos através de pesquisas aqui na Europa que uma instituição, ela realmente consegue ser bem sucedida no seu processo de abertura, naquilo que ela oferece como instituição aberta, quando ela tem uma visão explícita e bem comunicada, amplamente divulgada do seu conceito de abertura. Então, ela vai precisar, como instituição, pensar e refletir sobre tudo isso que eu estou convidando você a refletir comigo hoje, tá? Ela tem que ter uma visão, que é aquilo que propõe uma direção para a instituição, ela tem que ter uma missão bem clara na qual essa abertura conste ali e que seja explicado depois por meio de um plano estratégico que seja específico e, sobretudo, mensurável, no qual você tenha pessoas responsáveis, objetivos que você quer atingir dentro de um prazo específico de tempo, que depois você possa avaliar e reformular esse plano se for necessário, tá? Então, ele tem que ser um plano de médio a longo prazo, ok? Então, olha lá, vamos ver como é que isso se caracteriza aqui pelo mundo. Por exemplo, a UNISA, University of South Africa, que é a Universidade da África do Sul, é uma universidade enorme, eles têm mais de 350 mil estudantes, olha só. Ela é uma universidade aberta e à distância, ODL, Open and Distance Learning, baseada no aberto e à distância, e agora mudando para o modelo ODEL, que é Open Distance e-Learning, né? Ela está cada vez mais se digitalizando e indo para o online, na medida que a infraestrutura na África, principalmente na África do Sul, está ficando cada vez mais robusta, não é? Ainda que hajam muitíssimos problemas de infraestrutura e de banda, né? Mas, enfim, ela coloca ali essa abertura na visão e na missão da universidade, tá bom? E hoje em dia eles estão até reformulando um pouco isso, tal, tentando atualizar isso e definir num plano estratégico, mas é bastante interessante isso, a gente perceber. Outro exemplo é a de DSU, a Dixie State University, em Utah, nos Estados Unidos. Eles também, isso é muito recente, ó, eles estão nesse momento implementando o plano de educação aberta que eles têm. Eu estou colocando para vocês porque tudo isso eu peguei da internet,
tá bom? Eles usam, inclusive, o marco de educação aberta europeu que eu mostrei para vocês no início como base para desenvolver esse plano estratégico da universidade. Então, é aquilo que eu falo, eles colocaram o documento todo disponível na web, qualquer um pode baixar e ler todo o plano estratégico da universidade, onde eles têm um apoio de cima para baixo e de baixo para cima. Então, desde o presidente da universidade, eles têm os comitês responsáveis pelos vários processos de abertura em cada departamento, e também o processo do que a gente chama de bottom-up, de baixo para cima, envolvendo os professores, os estudantes, etc. Eu estou mostrando aqui esse documento porque ele começa com a carta aqui do presidente, falando sobre essa abertura, e aqui, olha, onde está escrito Open, aí em vermelho, está definindo um pouco, né, a Open em relação a que a Dixie University está sendo. É muito importante ter essa clareza, porque como a gente falou no início, esse conceito de abertura varia muito de pessoa para pessoa, então não basta dizer, eu sou uma instituição aberta. Por quê? Como? Todo mundo entende essa abertura da mesma maneira? Isso é muito importante, gente, essa comunicação e essa transparência, tá? Em relação à abertura. E aqui eles até citam aí esse marco de educação aberta que eu mostrei para vocês, que a gente desenvolveu aqui na Europa, tá? Que é um marco que serve para qualquer instituição, transversalmente em qualquer parte do mundo. Então, novamente, como eu disse, aqui a Dixie University deixa explícito o seu sentido de abertura. Aqui a Open University, que eu já falei bastante a respeito dela para vocês, ela aqui, olha só, tá em azul, nossa missão é ser aberta às pessoas, a lugares, a métodos e ideias. Uma missão clara, objetiva, e ali tá bem claramente a pessoas, né, aquele exemplo que eu dei para vocês, o fato de naquela ocasião, em 2001, quando eu cheguei, eu ser uma pessoa, uma estudante estrangeira, tá? Então, aqui ela apresenta a missão, a visão e os valores, isso também está aberto publicamente, tá? E a Universidade Aberta do Brasil? Você sabe, né, que o Brasil tem uma universidade aberta também, se chama UAB. Ela, politicamente, ela demorou muito para acontecer, por várias questões, mas ela aconteceu, ela existe, ela tem um formato diferente de todas essas universidades que eu estou te mostrando, e ela foi inicialmente criada para promover, cuidar de uma certa deficiência que nós temos no Brasil, que é a formação de professores, né? Cada vez menos as pessoas querem ser professores, então cada vez nós temos menos professores no mercado de trabalho, vamos colocar assim, e nós precisamos, né, porque temos uma população bastante grande, então para incentivar a formação de professores, com cursos de pedagogia, etc., inicialmente a Universidade Aberta do Brasil surgiu com esse conceito, mas claro, depois ela foi se ampliando, tá bom? E ela é aberta também no sentido de que ela é pública, então a gente tem que ver, até um exercício que eu peço para você, depois tentar definir em que sentido a Universidade Aberta do Brasil é aberta, tá? Mas um desses sentidos é que ela, como uma universidade pública, você não tem essa barreira do custo para estudar, tá? Essa barreira financeira, ok? Vamos lá. Então, lembrando que sempre alguém tem que pagar, né? Nesse caso, quem paga são os impostos, né? Somos nós mesmos cidadãos que pagamos impostos. Ok, então vamos ali ver a questão da Athabasca University no Canadá, também uma universidade bastante conhecida e renomada. Ela fala aqui do Flexible and Open, então para ela aparece muito a aprendizagem flexível e aberta. E depois ela explica o que significa esse flexível, né, na sua missão. Então, ela vai, por exemplo, oferecer uma comparação do que seria estudar, por exemplo, com livro-texto na Athabasca University e em relação a uma universidade tradicional, como ficaria o calendário escolar, como seria a avaliação, qual a diferença de uma universidade tradicional e da Athabasca, que diz que é aberta e flexível. E flexível na Athabasca tem a ver muito com a possibilidade do estudante escolher quando ele começa o curso, quando ele termina o curso, tá? Então, ele vai muito no próprio ritmo individual dele, quando ele vai fazer os exames, então não tem aquele calendário fixo que todo mundo faz as provas no mesmo dia, no mesmo momento. Então, ela oferece bastante flexibilidade para o estudante decidir quando ele vai estudar e como, tá? Então, aqui outro exemplo que eu disse que eu ia dar para você, que era daquele consórcio de universidades. Isso aqui é muito recente, está acontecendo nesse momento na Europa, com o apoio da Comissão Europeia, para realmente fomentar e promover cada vez mais esse conceito de ser europeu, a união da Europa, não é? Então, a ideia aqui é falar de núcleos, que serão conhecidos depois como a Universidade Europeia, ou Universidades Europeias. Núcleos de
6 universidades, compostos por 6 universidades, cada núcleo, tá? Cada uma de um país diferente, que vão colaborar, que os estudantes dessas 6 universidades, quando eles terminem, eles vão ter um certificado da Universidade Europeia, tá? Então, eles vão poder estudar módulos nessas diferentes universidades, cursos, eles vão poder ter essa mobilidade, tanto física quanto virtual, nessas universidades que fazem parte desse núcleo. São vários núcleos de universidades que estão sendo formadas na Europa, cada uma de um país europeu diferente. Então, isso é muito bonito, porque, claro, aquele conceito de trilha de aprendizagem que eu falei para você inicialmente, aqui tem que ser colocado em prática. As universidades têm que entrar em acordo, como é que vai ser a política de avaliação, a política de emissão de diplomas, a política de estudo, as trilhas, os conteúdos, o currículo tem que ser repensado. Então, é uma questão, é um ponto interessante, onde a abertura realmente tem um papel importante, mas toda vez que você está fazendo uma mudança numa instituição e está transformando essa instituição, ou em várias instituições, formando um consórcio, etc., está falando em abertura, você tem que rever muitas coisas. Tecnologias, políticas, estratégias, realmente é um processo que exige dedicação, mas que vale muito a pena. Então, no caso aqui da Uliceus, que é o nome desse consórcio específico, desse núcleo de 6 universidades, olha aqui, ó, está grifado aqui, tem esse círculo aqui dizendo que o objetivo é promover uma educação aberta para o mundo, né, da universidade para o mundo. Então, não é só aberta dentro da instituição e para os seus alunos, e não somente também no seu país e no seu contexto imediato, mas pluricultural, multilinguística e aberta para o mundo. Muito bonita. É bonito esse conceito. E aqui são as 6 universidades que fazem parte desse núcleo Uniceus, que está sendo liderado pela Universidade de Sevilha, de onde eu estou falando aqui hoje em dia, da Universidade, não da Universidade de Sevilha, eu estou falando da minha casa em Sevilha, tá bom? Aqui na Espanha. Então é isso, muitíssimo obrigada, e eu espero realmente que essa conversa que nós tivemos sobre os vários conceitos de abertura e as várias formas com as quais uma instituição pode ser considerada aberta seja útil para você e que você possa repensar os processos educacionais da sua instituição. Muito obrigada e até a próxima.